É isso aí, queridos. Muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já esteja no coração de cada um de vocês. É sempre bom estar com vocês nessas quintas-feiras, né? Abençoados, aonde o Espírito Santo tem trazido aos nossos corações o propósito da palavra e nos dado a oportunidade de fazermos menção do nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus ela é de suma importância, irmãos, para as nossas vidas, para nos trazer alegria, cura, paz, para nos trazer libertação. Nós encontramos o refrigério, nós encontramos o socorro bem presente através da palavra de Deus, quando ela é ministrada em nossos corações. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas quinta-feira, não é? Vou participar da live, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quinta-feira estou cansado, quero descansar. Não, meu irmão. Saiba que a melhor parte, a maior preciosidade na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que deseja realmente ter um relacionamento com Deus, é a meditação na palavra. É se encher da palavra. Isso é tão importante para as nossas vidas, que Jesus, o Evangelho, a Bíblia, ela trata a palavra de Deus como um alimento para as nossas vidas. Ao ponto de Jesus dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, elas têm que achado que apenas o alimento físico, apenas o alimento orgânico, material, vai suprir a sua necessidade. Nós vemos hoje as redes sociais recheadas de pessoas que expõem sua vida, expõem a sua felicidade, não é? Postando viagens, postando conquistas, não é? E aparentemente estão muito felizes, alegres. Isso promove alegria, sim, mas a verdadeira paz, ela só tem aquele que conhece Jesus Cristo. E a verdadeira alegria que pode trazer força ao homem não é a alegria material, não é a alegria da alma, mas é a alegria no Senhor. Como diz Neemias capítulo 8, versículo 10, na parte B do versículo. A palavra diz, portanto, alegrai-vos e não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela traz contentamento. A alegria no Senhor, através da palavra de Deus, ela sacia a nossa alma, ela sacia o nosso espírito. E quando Deus fala que, através de Jesus Cristo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, isso nos mostra que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela produz um alimento para as nossas vidas. Ela produz algo que realmente não apenas vai saciar o meu desejo, o meu apetite, mas de alguma forma vai me trazer edificação, para que eu tenha contentamento, para que eu tenha desejo, para que eu possa todo o tempo estar provando e vendo que o Senhor é bom. Então, queridos, é muito importante o que nós estamos fazendo hoje, que nós fazemos nas quintas-feiras, que nós fazemos diariamente na nossa casa, no culto, na nossa igreja. Isso é fundamental para que a nossa alma seja farta, para que a nossa alma, o nosso espírito, seja saciado com a presença de Deus. E o elo de ligação entre o homem e Deus é o Espírito, aonde Jesus Cristo é o mediador, aonde o Espírito Santo intercede por nós. Eu sempre digo que nós temos dois intercessores. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que intercede por nós, conosco com gemidos inexprimíveis, e temos Jesus Cristo, nosso advogado fiel, que está à destra de Deus, que é o nosso advogado, o nosso intercessor. Então, quando nós nos unimos isso,
e colocamos a aplicação da palavra de Deus, o Senhor começa então a fazer com que as coisas espirituais comecem a fluir na nossa vida. E quando as coisas espirituais fluem na nossa vida, meu irmão e minha irmã, as coisas naturais também fluem. Muitos, infelizmente, estão com suas vidas travadas, amarradas, vivendo, não é até como o irmão esses dias, o presbítero estava ministrando na igreja, vivendo o tempo todo necessitado, clamando pela misericórdia, 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 porque não conseguem usufruir da graça. É claro que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, mas nós não podemos viver no limite, né? Como tinha aquele programa até mesmo, não sei se é da Globo, da Record, um programa muito antigo que chamava No Limite, não é? Nós não podemos viver se virando nos 30, né? Não é isso que Deus quer para nós. O Senhor veio para trazer vida e trazer vida em abundância. E as coisas às vezes não fluem na nossa vida, porque a nossa vida ela é reflexo daquilo que nós vivemos, daquilo que nós aplicamos à nossa vida. Assim como diz, tem um ditado que fala que nós somos aquilo que nós comemos, né? E isso é uma verdade. Quem se alimenta mal tem a saúde, na maioria dos casos, debilitada, porque é fraco, porque não dorme direito, por causa disso, por causa daquilo. Espiritualmente também, nós somos aquilo que nós lemos, porque não tem como eu exercer uma fé que eu não conheço, não tem como eu exercer uma fé que é improvável. Nós lemos a palavra, nós meditamos na Bíblia, nós cremos em Jesus Cristo, e você vê que já não é tão fácil assim. Requer de nós, muitas vezes, uma aplicação, uma dedicação maior, para que nós possamos obter segurança no Senhor. Agora você imagina você vivendo uma fé improvável, uma fé que você não conhece, uma fé que não te permite avançar. São questões, queridos, que nós, com o mínimo de inteligência e raciocínio que nós temos na nossa vida, nós precisamos parar e refletir. Para onde a minha fé está me levando? Como eu tenho usado a minha fé? Quais resultados a minha fé tem produzido? Não estou falando de questões materiais, não. Quem me conhece sabe que o foco da pregação do Evangelho é levar o homem à salvação, levar o homem até Cristo, apresentando o caráter de Cristo na vida do homem através da palavra. E as consequências materiais, as bênçãos materiais, são consequências de uma vida com Deus. São consequências, são fruto do que Jesus diz em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu falo do foco, da conquista, da aplicação, do avanço, estou falando nas questões espirituais. Essa semana eu estava orando para uma pessoa e estava, assim, de repente pensando em algumas coisas. Falei, puxa, você olha que a pessoa ela nunca consegue firmar. Ela uma época está bem, está firme, está dedicada, está ali, daqui a pouco ela já desanima, daqui a pouco ela abandona. Aí daqui a pouco o que acontece junto com o abandono? Ela já começa a perder emprego, começa bebendo cada vez mais e mais, e vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. Aí de repente ela não lê a Bíblia um dia, ela não vai no culto no final de semana. A hora que ela vê, ela está meses, anos fora da presença do Senhor. E qual foi o resultado? O que isso produziu na vida dela? Você olha que ela não avançou, você olha que ela regrediu. Ela regrediu por quê? Porque a vida dela, ela é o que ela lê.
Nós somos o que nós cremos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Sim, se cremos. Somos curados pelas pisaduras de Jesus, como diz, pelas feridas do Senhor, como diz Isaías capítulo 53? Sim, somos. Mas precisamos crer, precisamos conhecer, precisamos entender que existe uma palavra, uma profecia, que existe uma ordenança, que existe uma promessa dirigida para mim, para você. E isso é o que nos transforma. Isso é o que nos realiza. É como o apóstolo Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que o apóstolo Paulo está declarando? Ele está declarando uma identidade. Não sou mais eu. Não sou mais o pastor Júnior. Não sou mais o Alípio Júnior. Porque não vivo mais eu. Agora quem vive em mim é Cristo. Agora eu não tenho mais a natureza pecaminosa que Adão e Eva produziram e eu herdei. Agora é Cristo que vive em mim. Não sou mais o fulano viciado, o cachaceiro, o preguiçoso. Não é mais aquele José cachaceiro. Não é mais aquele fulano fofoqueira, prostituto. Não é mais. Mas quem é então? Cristo vive em mim. Paulo declara ter essa identidade. E nós precisamos também entender, porque quando são proferidas palavras de maldições para a nossa vida, e essas palavras muitas vezes encontram morada, encontram guarida na nossa vida, e tem poder destruidor, nós precisamos entender que, da mesma maneira, algo mais peculiar e mais forte precisa entrar dentro de nós, precisa encontrar morada no nosso coração. Porque é muito fácil culpar uma palavra de maldição lançada sobre a sua vida do que glorificar a Deus por uma palavra ministrada ao coração. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, tem gente orando contra o crescimento da igreja. Eu falei: como assim? Estou fazendo oração para que o Ministério Compartilhar feche. Eu falei: como assim? E quem está orando? Eu estou orando para o diabo então, né? Estou orando para o diabo. Por que Deus não é escravo de ninguém? Deus fecha aquela igreja porque eu não gosto daquele pastor, porque eu não gosto daquela irmã, porque eu não gosto daquele irmão. Aí Deus vai: não, tá bom, pode deixar que eu vou lá. Não vai fazer isso. Quanto a igreja caminhar na palavra de Deus, temente ao Senhor e focado no sacrifício, focado na salvação que Jesus Cristo nos trouxe através da graça, entendendo que estamos no mundo terreno, mas o nosso plano é espiritual, Deus não vai fechar essa igreja não, meu irmão. Deus vai multiplicar. Vai ter luta, tanto quanto os que querem fechar, não é verdade? Mas não vai, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nem o diabo vai fechar a igreja. Porque existe uma promessa, existe alguém que cuida, existe alguém que protege. Então não há por que temer. Mas eu tenho que me glorificar naquilo que Deus fez na minha vida. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Porque a palavra de Deus foi glorificada em mim. E eu vivo para a glória do Senhor. Por mim mesmo, não consigo fazer nada. A Bíblia diz que aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Então, existe a importância do alimento espiritual, de viver a palavra de Deus. Jesus diz:
a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Ou seja, fazer a vontade de Deus nos alimenta, meus irmãos. Nos sacia, nos fortalece, nos traz discernimento. Domingo agora nós teremos o culto de Santa Ceia. E vamos ceiar ali e vamos fazer isso para a glória do Senhor, em memória dele, anunciando a sua morte e ressurreição até que ele venha, celebrando a vitória sobre o pecado. Porque nós temos a consciência, meus irmãos, e entendemos que ele está voltando, que ele vem buscar a sua igreja. E quando nós lemos a palavra do Senhor, em Coríntios 11, também nós vemos que a falta do discernimento faz com que muitos fiquem doentes, muitos durmam. Por causa disso, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem, por não ter o discernimento do corpo e do sangue do Senhor. Não tem o discernimento por quê? Porque não se alimenta da palavra. Porque não se alimenta dos propósitos de Deus. Quando você está fazendo algo para Cristo, você está se alimentando. Ele está te alimentando. Quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está meditando na Bíblia, quando você está ouvindo uma mensagem como essa através da live, o Senhor está te alimentando. Porque nós estamos falando de Jesus e ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E o pão serve para quê? Para que você vai todo dia, não é? Ali na padaria, compra o seu pãozinho para tomar um café. Quando não está em jejum, é o primeiro alimento, não é? Nosso de manhã, geralmente. Porque o pão, ele traz alimento. O pão, ele traz sustância. E Jesus Cristo, ele fala que ele é o pão que desceu dos céus. Porque ele quer ser o primeiro alimento para a sua alma. Ele quer ser o primeiro alimento para o seu espírito. Ele quer te trazer sustância, contentamento, força. Mas se eu não me alimento das coisas espirituais, uma pessoa desnutrida, sempre, às vezes quando eu vejo documentários na televisão, e nós olhamos ali as pessoas no continente africano, passando por necessidades, e vão se enfraquecendo, as crianças cada vez mais magrinhas, sequinhas, chega um ponto que não consegue nem ficar em pé mais. Mal consegue levantar a cabeça. Qual que é o motivo da fraqueza? Todo mundo sabe. É a falta de alimento. E o crente, o cristão, o ser humano, no modo geral, por que ela muitas vezes está fraca na fé? Por que muitas vezes que ela está desanimada? Por que muitas vezes ela está vivendo em confusão? Uma hora confusão com um, outra hora confusão com o outro. Por que ela não consegue se firmar, se estabelecer num convívio cristão? Por quê? Espiritualmente ela não tem se alimentado. Ela está muito fraca. Ela está doente, ela está dormindo, como o apóstolo Paulo fala. Está dormindo. A fraqueza, ela produz sono. Ela produz sono. Mas não é um sono de descanso. É um sono de fraqueza. Pode ver quando a pessoa está meio fraca, está meio doente, se deixar ela dorme o dia inteiro. Ela não tem vivacidade, ela não tem nada. E tem muitos cristãos assim porque estão dormindo. Eu meditava agora na palavra de Deus antes de iniciar essa live, e eu estava aqui lendo esse versículo, que é um dos versículos maravilhosos mesmo da Bíblia, que
Eu leio sempre esse versículo, medito sempre nesse versículo, que se encontra em Romanos capítulo número 8, onde o apóstolo Paulo ele fala das primícias do Espírito, da esperança, ele fala da eleição, ele fala da importância da intercessão. E no capítulo 8, no versículo 28, ele diz assim, no 27 ele diz assim, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E o 28 diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Olha que coisa linda e fantástica. O tempo todo Deus está nos assistindo. O tempo todo Ele examina os nossos corações. Ele sabe qual é a intenção, não é? A intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito? Aqui não está falando do meu espírito, do seu espírito. A intenção do Espírito de Deus, de abençoar a nossa vida, de transformar a nossa vida, de gerar um propósito maravilhoso na nossa vida. E Ele que, segundo, intercede pelos santos. Olha só, o Espírito Santo o tempo todo intercedendo por mim e por você, para que o versículo 28 traga uma revelação da manifestação de um propósito, onde as promessas de Deus possam não apenas ser cridas, mas ser vivida por cada um de nós. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha que lindo isso, meus irmãos. Todas as coisas, todas as situações, todos os propósitos, todos os acontecimentos, todos os levantes, produzem em nós uma contribuição espiritual. Na vida de todos? Não. Na vida apenas daqueles que amam a Deus. Na vida de todos? Não. Na vida daqueles que são chamados, olha só, que são chamados por seu decreto. Às vezes, irmãos, muitos não têm discernimento, como eu disse no começo da live, do que Deus está fazendo, do que Deus deseja fazer na sua vida. Não entendem o que Deus quer para ele. A Bíblia fala de decreto. A Bíblia fala de um documento assinado. Decreto não é pedido, decreto é uma ordem. Uma ordem aprovada. Você e eu, nós somos chamados debaixo de um decreto, debaixo de uma ordem, debaixo de uma aprovação. Aleluia. Não somos chamados de qualquer forma. Somos chamados por um decreto. Mas para que todas as coisas contribuam para o meu bem, eu preciso amar o Senhor. Porque somente o amor do Senhor pode cobrir multidão de falhas. Somente o amor pode lançar fora todo medo. Então, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso me dedicar à leitura da palavra, ao jejum, à oração, à obediência, que tem sido muito difícil hoje. As pessoas estarem em harmonia, em concordância com aquilo que o Senhor ensina através da sua palavra. Não tem sido fácil para muitos, irmãos. Sempre que tem uma oportunidade, se apresenta em rebeldia,
em submissão, porque ainda não tiveram um encontro com Deus e ainda não sentiram o amor de Deus na sua vida. Porque quando o ser humano sente o amor de Deus na sua vida, a sua vida é transformada, meus irmãos. A sua vida é realmente transformada. Quando a pessoa é constrangida pelo amor de Deus, ela começa agora a entender a importância de ser recíproco esse amor, de se oferecer, de se entregar, de buscar. E aí os acontecimentos não vão produzir nenhum fracasso, não vão produzir nenhuma derrota, não vão produzir nenhuma dúvida, mas serão acompanhados de alegria, de certeza. Porque se eu e você amamos a Deus, tudo vai trazer contribuição para a nossa vida. Porque nós não estamos de qualquer maneira. Nós somos chamados por um decreto, meus irmãos. Por uma lei. O inimigo ele não pode frustrar a carreira de ninguém que é chamado pelo decreto. O inimigo não pode frustrar o ministério de ninguém que é chamado por um decreto. A importância da observação dessa palavra é fundamental, queridos, para esclarecer razões e pensamentos que muitas vezes o inimigo impõe sobre a nossa vida. O inimigo pega e toma, e a pessoa, agora não dá mais. Aí se aprofunda na bebida. É um passo para frente e 10 para trás, irmãos. Tem sido a realidade, infelizmente, da vida de muitas pessoas. Porque não se alimentam, porque não entendem, porque não lê, porque não conhecem as promessas de Deus na sua vida. Mas esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Permita que se cumpra o decreto de Deus na sua vida. E você vai ver o que o Senhor pode fazer na sua casa, na sua família, no seu ministério. Tantos ministérios parados, tantos obreiros de valor vivendo em uma nuvem de enganação, vivendo um chamado de mentira, vivendo um ministério de mentira, um ministério de aparência, um ministério aonde a pessoa quer crescer e quer que o Senhor diminua. Contrário daquele louvor que nós cantamos, né? Não é que ele cresça ou diminua, não, é que ele diminua e eu cresça. Estão achando que são os astros gospel. Ah, meu irmão, isso é uma mentira. Isso é uma enganação. São ministérios sem fruto. Porque a Bíblia diz que a pregação do Evangelho tem que produzir fruto de arrependimento, conversão de almas. E isso não é para as pessoas, é primeiramente na minha vida. Porque se acontecer na minha vida, vai acontecer na vida das pessoas. Estamos vivendo, queridos, sem dúvida alguma, os últimos dias da igreja aqui na terra. Não vai dar tempo para fazer muita coisa. Mas o tempo que tivermos, precisamos dedicar a nossa vida por completo à causa, ao propósito, ao chamado, à missão que Deus nos deu aqui na terra. Como diz o livro de Judas, batalhar pela fé. Nós somos pessoas de guerra. Estamos vendo os nossos irmãos em Israel. Um povo de guerra. Um povo que não sucumbe, não abaixa a cabeça para o inimigo.
Essa natureza está em nós porque também somos enxertados nessa oliveira, aleluia, aleluia. Somos filhos escolhidos. Nós temos dentro de nós a natureza da guerra, de não se submeter, baixar a cabeça ao inimigo, de guerrear. Nós temos essa natureza. Não de guerrear com arma, metralhadora, não é nada disso, mas guerrear contra o pecado. Guerrear contra as imposições que o inimigo coloca na nossa vida. E não aceitarmos. Mas não é não aceitar de palavras, não. Eu vejo as pessoas falando, eu não aceito, porque agora, eu não aceito, eu repreendo, mas não faz nada. Nós vemos nossos irmãos lá, foram atacados, não aceitaram, mas o que estão fazendo? Estão guerreando. Pegaram as suas armas e foram para a guerra, foram para a luta. E às vezes, irmãos, o pecado está oprimindo a pessoa. E ela não consegue se levantar e ir para a guerra. E combater. E muitos se retiram. Eu fico triste, irmãos. Porque quando eu vejo que muitos se retiram, essa frieza espiritual que a igreja tem vivido nesses últimos tempos, porque sabe que Deus vai operar grandemente. Vai vir um avivamento. Eu creio no avivamento. E o avivamento começa com arrependimento, com entrega total a Jesus Cristo. E Satanás tem feito com que a iniquidade aumente na vida das pessoas, para que o amor de muitos se esfrie, para que a igreja se esfrie, para que os crentes se esfriem e não tenham percepção de que Jesus Cristo está voltando. Não tenham entendimento, não vigiem para que sejam pegas, desprevenidos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa palavra, ela que te fortalece, ela gera no teu coração fé, porque é uma palavra saudável, é uma palavra pura, é uma palavra que vem do trono da graça para os nossos corações. E que possamos levantar a nossa cabeça, sermos saudáveis espiritualmente, porque nos alimentamos bem, aleluia, espiritualmente. E a nossa fé produza verdadeiros resultados na nossa vida. Amanhã nós teremos às 20 horas o culto de libertação no Ministério Compartilhar Comunidade Cristã aqui na cidade de Quaratinguetá. E você e toda a sua família são nossos convidados especiais. Domingo nós temos às 8 horas da manhã o café da comunhão, não é? O jejum, o culto de consagração, e às 9 horas o café da comunhão. E que você possa sair da sua casa, ir com alegria no seu coração, buscar a presença de Deus. E à noite estaremos celebrando mais um mês de vitória, mais um mês de renovo nas nossas vidas, mais um mês onde o Senhor tem feito grandes coisas e por isso estamos alegres. Mais um mês onde nós vamos ansiar e anelar pela vinda do nosso Senhor. Venha celebrar conosco a vitória sobre o pecado nesse tempo maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu gostaria de, nesse momento, estar orando com você. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum desejo, alguma intenção de oração, deixe escrito aqui embaixo que nós vamos orar por você. Também, se você não é inscrito nas nossas mídias sociais, nós temos a página do Ministério Compartilhar no Facebook, onde nós transmitimos as lives toda quinta-feira, onde são colocados conteúdos cristãos. É só você digitar aí no Facebook Ministério Compartilhar ou dar um clique aqui nesse link que está no rodapé da sua tela e você será direcionado para as nossas páginas. Nós temos no YouTube também várias lives, várias mensagens, não é?
que Deus tem colocado ao nosso coração, e também no Instagram, onde os eventos da igreja são anunciados por ali. Então clique nesse link, se direcione, curta, compartilhe, participe à vontade, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Nós vamos orar pelo Rafa, pela saúde da família e pelos livramentos. Glória a Deus, vamos orar sim, porque o Senhor é bom. Mais alguém tem algum pedido de oração? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pela vida do meu pai, Maria Vitória, e pela vida de toda a sua família. Amém, vamos estar orando. Glória a Deus. Alguém tem mais algum pedido de oração? Se você tem, coloque aí embaixo que nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos estar orando forte, né? Como o pessoal diz aí, forte. Eu não sei o que é orar forte, mas vamos orar com fé, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, né? Muita gente faltando na live, mas que bom que você está aí, né? Que bom que você pode receber no seu coração essa palavra. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar pela vida dessas pessoas nessa hora. Meu Deus, papai querido e amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Papai, obrigado pelo privilégio de poder estar mais uma vez compartilhando com meus irmãos da tua doce, santa e bendita palavra. Meu Deus, eu intercedo juntamente com os meus irmãos e com o Espírito Santo, que intercede por nós em todo o tempo, pela vida do Rafa e da sua família, pela vida da Maria Vitória e dos seus pais, toda a sua família, para que o Senhor, meu Deus, continue cuidando, continue trabalhando, continue operando os seus propósitos. Se houver alguém enfermo, que o Senhor cure. Se houver alguém sujeito a ciladas, que o Senhor desfaça todas as ciladas e que o inimigo seja enfraquecido nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós cremos na tua gloriosa presença e cremos que as tuas mãos estão sobre cada um de nós. Nos cura, nos abençoe, nos consolida na tua palavra, nos consolida na tua verdade. Aleluia. A tua palavra é a verdade. E nos fortalece em ti, papai. Muito obrigado por tudo e por todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado por estar conosco. Até quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo, com mais uma live do Ministério Compartilhar uma palavra que edifica. Que Deus te abençoe grandemente e que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, de agora e para todos sempre. Amém. Ótimo fim de semana a todos na presença do Senhor.